Dislexia, palavra que deriva do grego dis, que significa dificuldade, e lex, que significa linguagem. Portanto, dislexia é o nome que se dá à dificuldade que algumas pessoas apresentam para aprender a ler, escrever ou para compreender o texto que leem. Essa condição ligada à funcionalidade cerebral é responsável por gerar problemas nos circuitos e conexões do cérebro. Importante salientar que essas áreas não se desenvolvem de maneira correta, o que leva a uma insuficiência de ligações entre as áreas responsáveis pela formação das competências de leitura e escrita. Geralmente, os dislexos têm dificuldade em relacionar as letras com os sons que elas representam, invertem sua posição dentro da palavra e têm dificuldade em seguir instruções e entender enunciados. Essa desordem no aprendizado da leitura e da escrita às vezes é confundida com o desinteresse e má vontade do aluno, ou como um sinal de comprometimento da inteligência. É importante ressaltar que a dislexia não é uma doença, e sim um distúrbio que compromete a aprendizagem. Existem vários tipos de dislexia. Dislexia visual compreende dificuldades em diferenciar os lados direito e esquerdo, erros na leitura devido à sua má visualização das palavras. Dislexia auditiva, que ocorre devido à carência de percepção dos sons, o que também acarreta dificuldades com a fala. Dislexia mista, união de dois ou mais tipos de dislexia. Com isso, o portador poderá ter, por exemplo, dificuldades visuais e auditivas ao mesmo tempo. Os sintomas de dislexia variam de acordo com os diferentes graus de gravidade do distúrbio e tornam-se mais evidentes durante a fase da alfabetização, podendo ser as seguintes dificuldades: trocar letras, principalmente quando elas possuem som parecido, como F e V, B e P, D e T. Pular ou inverter sílabas na hora de ler ou escrever, a fala prejudicada, não conseguir associar letras e sons, confundir palavras que soam parecido como macarrão e camarão, erros constantes de ortografia, lentidão na leitura, problemas de localização de esquerda e direita e dificuldades para estudar. A dislexia requer um tratamento multidisciplinar. O diagnóstico precoce pode evitar muitos dissabores e o comprometimento da autoestima e da socialização dessas crianças. Embora a dislexia não tenha cura, é possível levar uma vida normal se houver suporte especializado desde cedo. O tratamento com fonoaudiólogo e psicólogo permite criar estratégias para superar as dificuldades com as palavras e outras eventuais barreiras no dia a dia. A terapia também é importante para diminuir possíveis crises de autoestima. Quando o diagnóstico é tardio, as consequências para as crianças se agravam, afetando mais a área emocional, com a presença de alterações psicológicas como problemas de alimentação, ansiedade e depressão. A criança fica com baixa autoestima, insegurança e convencimento de que os obstáculos que surgem são por conta de sua baixa capacidade intelectual. Consequências essas que podem ser carregadas por toda a vida pelo indivíduo acometido por esse distúrbio. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce, para que o tratamento minimize os sintomas, melhorando assim a qualidade de vida dessas pessoas. Vocês conseguem ler esse texto? O site simula como é a leitura para algumas pessoas que têm dislexia, mas não são todos os casos de dislexos que sofrem com esse problema. Mas neste, a leitura é complicada, pois ocorre o embaralhamento de letras, o que é necessário uma maior concentração na leitura. Por isso, muitas vezes eles precisam ler o texto várias vezes para compreender e entender o que está escrito ali. Qual foi a sua sensação? Essa é a sensação que dislexos que apresentam esse problema sentem ao ler um texto. Desconfortável, não é? Boa noite! Na aula de hoje falaremos sobre os biomas brasileiros. Amazônia. A Amazônia é um bioma brasileiro ocupado por todos os estados da região norte e se espalha por 9 países da América do Sul. Com um clima predominantemente equatorial, ou seja, é quente e úmido. O solo é profundo, areno-argiloso, pobre em nutrientes,
presença de serrapilheira, camada de folhas que ficam na superfície do solo e formam um humus, servindo como um adubo natural para a floresta. O bioma pode ser dividido em 4 características principais: floresta de igapó, floresta de várzea, floresta de terra firme e manguezais. O bioma é riquíssimo em biodiversidade e abriga a maior reserva de biodiversidade do planeta, com espécies de aves como arara, canindé e gavião real, espécies de mamíferos como o boto cor-de-rosa e a onça pintada, espécies de anfíbio como a perereca da Amazônia e o sapo de chifre da Amazônia, e espécies de répteis como a sucuri e o jacaré-açu. O bioma é responsável pela distribuição de chuva para todo o território nacional, se espalhando por quase toda a América do Sul. A aceleração do desmatamento impacta o bioma, diminuindo a biodiversidade de animais e plantas. O bioma é de extrema importância para a manutenção climática, bem como para o equilíbrio biológico do mundo. Portanto, sua devastação implica em diversas alterações climáticas e compromete toda a biodiversidade. Podemos dizer que ocorre o efeito dominó, onde a queda de um, que seria a Amazônia, vai derrubar todas as outras peças, que seriam os outros biomas. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é encontrada em 17 estados do país e abrange toda a faixa continental atlântica do leste brasileiro, sendo encontrado também no Paraguai e na Argentina, com clima tropical, quente e úmido. O solo é raso e pouco fértil, presença de serrapilheira, camada de folhas que ficam dispostas na superfície do solo e formam um humus, servindo como um adubo natural para a floresta, formado por várias formações florestais, como floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual e ecossistemas associados, como manguezais e restingas. Possui uma grande riqueza em biodiversidade, com espécies de aves, como o bem-te-vi e o canário da terra, espécies de mamífero, como o mico-leão dourado e o bicho-preguiça, espécies de anfíbio, como o sapo-martelo e a rã goteira, e espécies de répteis, como o cágado amarelo e o teiu. Cerrado. O cerrado pode ser encontrado em 14 estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, e além de alguns encraves no Amazonas e Roraima. Possui o clima predominantemente tropical e com 2 estações bem definidas, chuvosa e seca. O seu solo é extremamente pobre em nutrientes e poroso. O cerrado é considerado a savana brasileira. Savana é um ambiente caracterizado por vegetações rasteiras, compostas por gramíneas e arbustos, plantas de pequeno porte que geralmente com formatos tortuosos. Algumas plantas precisam de um alto calor para poderem germinar. No período de seca, o cerrado pega fogo naturalmente, e com essa passagem ocorre o brotamento de plantas novas. O cerrado é formado por vários tipos de formações vegetais: campestre, como por exemplo campos limpos e sujos, savânicas, como cerrado, censo estrítico e as veredas, e formações florestais, como cerradão e as matas de galeria. A fauna do bioma consiste em espécies de aves como a siriema e o galito, espécies de mamíferos como a anta e o lobo-guará, espécies de anfíbios como a cobra-cega e o sapo-boi, e espécies de répteis como o calango e a cascavel. Caatinga. A caatinga ocupa cerca de 11% do território brasileiro, encontrada em quase todo o Nordeste e no norte de Minas Gerais,
Com clima semiárido, a estação seca e quente é longa, enquanto a estação chuvosa é curta. O solo é predominantemente pedregoso, armazena muita pouca água e as raízes das plantas são superficiais, com o predomínio de cactáceas. O bioma também apresenta uma rica biodiversidade de plantas. Muitas delas perdem suas folhas no período de seca. Foi por essa característica que o bioma foi nomeado Caatinga, que significa floresta branca, pois quando ocorre a perda da folhagem, a paisagem fica com um aspecto esbranquiçado. Possui uma alta diversidade de espécies e um número alto de endemismo. Na fauna do bioma estão presentes espécies de aves como o periquito da cara suja e a arara azul de Lear, espécies de mamíferos como o mocó e o tatu bola da caatinga, espécies de répteis como o camaleão da caatinga e a jiboia constritora, e de anfíbios como o sapo-cururu e a perereca de capacete. Suas fitofisionomias são savana estépica florestada, savana estépica arborizada, savana estépica parque e savana estépica gramíneo lenhosa. Pampas. O Pampas é restrito ao estado do Rio Grande do Sul. Ocupa 63% do território estadual e 2% do território nacional, se estendendo até o Uruguai e a Argentina. Com clima subtropical, úmido e frio. O solo é rico em matéria orgânica, cheio de nutrientes que sustentam as espécies vegetais do bioma, principalmente gramíneas, alimento para animais herbívoros como gado, cavalos e ovelhas. Devido a esta característica, o bioma é altamente explorado pela pecuária, pois o alimento base desses animais cresce naturalmente na região. Ao contrário do que muitos pensam, o bioma é rico em vegetação, possuindo cerca de 3.000 espécies de plantas, como as gramíneas, responsáveis por uma grande taxa de absorção de dióxido de carbono da atmosfera, contribuindo para a manutenção do clima do planeta. As espécies vegetais predominantes são árvores de médio e pequeno porte. A fauna possui espécies de aves como o quero-quero e o João de Barro, espécies de mamífero como o veado campeiro e o zorrilho, espécies de anfíbios como o sapinho de barriga vermelha e a rã boiadora, e espécies de répteis como o lagartinho pintado e a cobra coral. Pantanal. O Pantanal ocupa cerca de 35% do Mato Grosso e 65% do Mato Grosso do Sul, e se estende até o Paraguai e Bolívia, considerada a maior planície alagada do mundo. Possui um clima tropical, quente e úmido, com estação chuvosa e estação seca. O solo geralmente é arenoso e pouco permeável, extremamente fértil e rico em matéria orgânica, que ajuda no desenvolvimento das plantas. O Pantanal sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Além disso, sofre influência do bioma Chaco. As espécies de vegetais presentes nesse bioma são gramíneas, cactos, árvores retorcidas e árvores de grande porte. A fauna presente nesse bioma é riquíssima, com espécies de aves como o tucano-toco e tuiuiu, espécies de mamíferos como a anta e a capivara, espécies de répteis como o jacaré do Pantanal e o jacaré de papo amarelo, e espécies de anfíbios como a perereca de árvore. Este ano não foi muito bom para o bioma. Houve um grande aumento de queimadas na região. Estima-se que foram destruídos até o momento cerca de 26,2% do território do Pantanal, fator responsável também pela perda de biodiversidade de animais e plantas da região. Outro problema causado pelo fogo constante é o empodrecimento do solo. Os incêndios colaboram também com o aquecimento global, pois o processo de queimadas das plantas aumentam a emissão de gás carbônico para a atmosfera.